Caros alunos, tudo bem? A gente vai, esse aqui a gente está falando sobre a aula 1, né, Introdução da Evolução Humana, e a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 2. E o capítulo 2, a gente viu, ele é evolução humana como uma narrativa. Bom, é, se a gente olhar a narrativa de evolução humana, na época, né, até o Darwin, né? Então, por exemplo, na época do Linnaeus, e antes disso, a gente tinha a grande cadeia dos seres vivos, que é uma ideia que domina, né, ah, todo o pensamento ocidental, né, desde a época do Império Romano, que ele se converte ao cristianismo, né, em que você tem ou uma escada ou uma corrente de seres vivos, do mais simples ao complexo, e todos eles organizados numa escala ascendente em direção ao céu, com o homem sendo a coisa mais bela e complexa da face da Terra, né? Feita a imagem e semelhança de Deus. Essa ideia continuou na narrativa humana depois de Darwin. A única coisa que mudou, né? Então, foi que a escada, que era estática, se tornou uma escada rolante. Mas ela continuou sendo uma história linear, né? Então, e é uma história bíblica, né? Então, por exemplo, se você olhar essa progressão aí dos seres vivos, você vai ver de que você tem procônsulos africanos, gerou Ramapithecus, que gerou Australopithecus, que gerou Homo habilis, que gerou Homo erectus inicialmente, né? Que gerou o Homo erectus, um, né? Hoje em dia a gente chamaria de Homo sapiens arcaico, né? Com cérebros maiores, né? Que gerou o Neandertal, que gerou o Homo sapiens moderno, né? Então isso aí é uma grande cadeia de seres vivos que está ascendendo em direção ao homem moderno, né? Então, antes o pessoal lá no período da medieval e na Renascença imaginava todos os seres vivos organizados numa grande escada, do simples ao complexo. E, claro, cada um caminhando na direção da obra máxima de Deus na Terra, que é o homem. E a evolução também, só que a evolução se tornou uma coisa dinâmica, no sentido que ao longo do tempo as espécies vão mudando e se tornando cada vez mais belas e perfeitas até atingir o Homo sapiens, né? Então, esse aí seria o destino de todos os hominíneos que existiram, né? Eventualmente, eles vão dar origem a um Homo sapiens moderno, através de uma série de pequenas mudanças, né? Então, um, a escada virou uma escada rolante, né? Ela está ascendendo, né? E ela não é estática, porque as espécies vão mudando, né? E dentro da linhagem humana, se originou um macaco bípede, o ser humano moderno, né? Se olhar isso é uma narrativa, uma história. Bom, aí entra em cena Mícia Landau, né? Mícia Landau, ela foi aluna, né, de um, de um paleoantropólogo notável, né, lá de Cornell, né? E ela foi estudar com ele, fazer um doutorado com ele, né? O David Philbin. Estudava, na verdade, os, né, os Ramapithecus, né? E ela ela na verdade ela era mais antropóloga propriamente dita, né? Então ela se interessou nas o que os grandes figuras da zoologia, da paleoantropologia escreviam entre 1900 e 1950, tá bom? Então ela escreveu a tese dela e defendeu na final da década de 80, começo da década de 90, e em 93 ela publicou o livro Narrativas da Evolução Humana, né? E é muito interessante porque o que ela atraiu ela pessoalmente foi que ela queria ver quais elementos eram comuns nas teorias originais da evolução humana, né? E esses elementos, quais elementos que eram comuns, ela no começo ela não sabia como organizar, mas de repente ela leu uma obra de um russo que analisava os contos, as histórias folclóricas da Rússia, né? E aí ela sacou
que todo mundo estava contando histórias, todos os paleontólogos estavam contando histórias. E essas histórias, na verdade, eh, essas teorias eram histórias, essas histórias eram uma história do herói universal, que é frequentemente encontrada nos mitos e nos folclores, né? Então, quando ela leu o Vladimir Prop, em 1925, ele escreveu A Estrutura do Conto Folclórico Russo. Né? Ele tinha várias situações que eram comuns a todos os contos, né? E ela chegou, na verdade, ele tinha 28 categorias, né? Só que ela simplificou para estudar as teorias de evolução humana, né? Entre 1900 e 1950, né? Então você tem uma situação inicial, né? Aí um herói é introduzido, depois você tem uma mudança, alguma coisa acontece, né? Aí você tem a partida, né? Em direção a alguma tarefa, uma luta, uma prova, né? E aí tem essa luta e né, o herói sofre empenho, sofre transformação, é posto à prova novamente e tem o seu triunfo, né? Então vamos usar essa estrutura do Vladimir Prop, tal qual adaptada por Michel Landau, para estudar a história do Batman, né? Então, situação inicial. O jovem Bruce Wayne é rico, estupendamente rico, e vive com os pais na cidade de Gotham, né? Então, e Gotham é uma cidade terrível, cheia de crime, né? Em que os políticos são corruptos, né? Parece o Brasil, né? E a criminalidade floresce. Realmente parece o Brasil, né? E aí, o jovem... Então, a situação inicial seria a cidade de Gotham. O herói seria o Bruce Wayne. Aí você tem a mudança. Eles vão no cinema, e aí um assaltante chega e mata o pai e a mãe dele na frente dele. Essa aí é a mudança. E aí o jovem Bruce Wayne, ele é traumatizado. Mas aí o Alfred, o mordomo da casa, pega ele e usa, né, todo o dinheiro dos pais do Bruce Wayne para iniciar a jornada do jovem Bruce Wayne. E o jovem Bruce Wayne vai estudar no exterior, e vai estudar em mosteiros ninja, e vai estudar karatê, vai estudar artes marciais, vai estudar engenharia, e se torna um gênio brilhante, né? E eventualmente ele volta para a cidade de Gotham. E aí ele tenta, né, combater o crime ele sozinho, né? Só que não dá muito certo, né? Porque os bandidos não temem ele, né? Aí um dia, na caverna do morcego, ele tem a sacada, né? Ele vai se vestir como morcego, ele vai trabalhar à noite. E aí ele vai impor medo como um mascarado misterioso que cai em cima dos bandidos. Então existe a transformação do Bruce Wayne em Batman. E aí ele é posto à prova novamente. E ele começa a vencer o crime e se torna o vigilante noturno, né? E aí você tem um triunfo do Batman. O Batman patrulha as noites de Gotham, protegendo a cidade do crime, né? Então veja, a gente tem todos os elementos da história, né? Que são factíveis à história. Na verdade, todas as histórias de heróis, do Saci Pererê, ao Macunaíma, isso aqui não envolve essa, né, partida, mudança, luta e prova, empenho, transformação, e aí o triunfo. E todas as histórias, né? E o que é interessante é de que quando você analisa os grandes teóricos da evolução humana, então, por exemplo, um deles é o Sir Grattan Elliot Smith, principal anatomista e antropólogo da Inglaterra no início do século XX. Elliot Smith adorava escrever sobre a evolução humana. Ele usava uma prosa florida, né? E que parecia que ele estava contando um conto, né? Então, qual é o conto? Existia um belo macaquinho, né? Esse macaquinho, ele era diferente dos outros macaquinhos, porque ao invés de virar e viver dormindo na floresta,
junto com os outros macacos. Essa seria a situação inicial. Os macacos moram na floresta e tem fruta e tem calor, e eles não precisam se empenhar, porque eles fazem assim e eles se alimentam, e eles não passam frio. Só que um jovem macaquinho entra, o nosso ancestral, ele, é, ele é diferente dos outros, pois ele era curioso, né? E aí ele sai de dentro da floresta e parte em partir, né, para a savana africana, né, devido à sua curiosidade, né, de ser diferente dos outros macacos. E aí ele é posto em luta à prova, porque tem leões, isso e aquilo, e ele não pode subir nas árvores, então ele tem que aprender a fazer ferramentas para sobreviver. Mas ele mostra empenho, ele se transforma num caçador que usa lanças e facas, né? E aí domina o fogo. Aí quando os predadores chegam, ele queima e depois mata eles e pega a pele deles e começa a usar eles. E você tem um triunfo do homem sobre os predadores, se tornando o maior predador de todos, o rei dos animais, tipo Tarzan, caçando os animais. Então, veja, a gente teve a história do herói de novo, né? E quando a gente olha as várias visões da história, eles têm elementos que são comuns em todas as histórias, né? Então, terrestrialidade, sair das árvores e ir para o chão. Depois, bipedia, começar a andar sobre os pés de trás. Depois, encefalização, começa a ter um cérebro maior. E três, civilização, se organiza em comunidades e usa ferramentas, né? Então, por exemplo, Darwin, ele vê a terrestrialidade dando origem à bipedia, e posteriormente ocorre a encefalização, depois que eles mostram livros para você fazer ferramentas, né? E aí você constrói a civilização, começa a viver em comunidades e usar ferramentas, né? Já o Keith, outro pesquisador, ele muda a sequência. Primeiro vem a bipedia, depois a terrestrialidade, primeiro vem a civilização, depois a encefalização, né? Então, assim, a encefalização é fruto da civilização, né? É o contrário. E já o Elliot Smith, ele já vê a encefalização como sendo a primeira coisa. O cérebro ficou grande, depois fica bípede, depois vai para o chão e depois constrói comunidades e usa ferramentas, né? Agora, o Wood Jones, ele vê bípede em primeiro lugar, encefalização em segundo lugar, depois vai para o chão, depois constrói comunidades e usa ferramentas, né? E o Osborne, você tem terrestrialidade, bipedia, encefalização e civilização. Igualzinho ao Darwin, né? Então o Osborne tinha uma visão semelhante ao do Darwin, né? E o Gregory vai ver que vai para o chão, depois começa a viver em comunidades, não necessariamente usa ferramentas, mas começa a viver em comunidades para compartilhar a caça, aí fica bípede e finalmente fica, atinge a encefalização, né? Bom, o que é interessante é que esses elementos vêm em momentos diferentes. Por quê? Porque ninguém sabia o que de fato tinha acontecido, né? Porque, no fundo, ah, ah, a gente não tinha fósseis o suficiente para escolher entre essas várias, né? Então, no começo do século XX, né, na época do Darwin, até, sei lá, 1920, 1940, tinha poucos fósseis. Então, no fundo, qualquer história varia, né? Porque era difícil escolher entre elas, né? Bom, David Philbin, que foi orientador da Missy Landau, né, na Universidade de Yale, falei Cornell, né? O livro foi publicado em Cornell, mas a universidade foi Yale. Disse que as teorias é, mais falam sobre os teóricos do que descrevem o que realmente aconteceu, né? Então, isso aí é interessante, né? A gente conta histórias. Então, qual a moral dessa história que eu contei para vocês? Vamos nos ater aos dados, né? O que é fato? O que é hipótese? Quais hipóteses foram testadas? E o que é especulação, né? Então, depois da Miss Landau, a maioria dos, dos pesquisadores reconhecem que primeiro você tem os fatos, aí você deriva hipóteses, né? Essas hipóteses aí você testa com a evidência que existia e foi descoberta recentemente.
E aí você propõe, né, ah, eu acho de que essas hipóteses vão falsificar e essas provavelmente estão corretas. Aí daí você fala, agora eu vou especular. E aí você pode especular como se deu a evolução humana, mas a gente tem que se ater ao, né, a gente tem que se ater ao fato que parte é baseado em evidências reais e muito é especulação. E a gente tem que conseguir distinguir entre as duas coisas, tá bom? Então esse capítulo 2 ele é meio que um chamado a um certo cuidado antes da gente chegar a conclusões, né? Porque frequentemente as nossas conclusões são mais baseadas em especulações do que propriamente evidências, tá? Bom, esse aí é o final do capítulo 2. Capítulo 3, ele fala, bom, tá, tudo bem, mas quais são as visões históricas de como ocorreu a evolução humana, né? Então, né, os vários pesquisadores publicados por Lindsay Landau acreditavam que coisas aconteceram em momentos distintos, né? Então a gente pode fazer uma série de perguntas baseadas na evolução humana, né? Um, qual que foi o último ancestral comum? Ele é recente ou antigo? Ancestral comum entre o homem e os grandes primatas, né? Depois, os hominíneos, eles parecem com macacos ou eles parecem com seres humanos, né? Em comportamento, anatomicamente, assim por diante. E depois, qual a distância filogenética, né, entre os humanos e os macacos hoje viventes? Os macacos seriam os grandes símios, né? Os que não têm cauda, né? O gorila, o chimpanzé, o orangotango. Essa é próxima, é distante. E a gente viu que vários pesquisadores acreditavam que era bem distante, assim, né? Porque eles criam uma distância grande. Bom, e qual foi a sequência dos eventos? Lembra? Bestialidade, bipedia, encefalia, assim por diante, né? E, no fundo, as histórias se dividiam em dois grandes grupos. Um, que nem a do Darwin, de um símio, né? Você tem um macaco símio, e aí você tem a encefalização, né? Um macaco bípede inteligente, e aí você tem seres humanos. Enquanto que vários, por exemplo, o Gregory, assim por diante, né? Deixa eu ver se era mesmo. O Keith, o Elliot Smith, né? Não, o Keith não. Mas o Elliot Smith, um, o Jones, né? Eles acreditam que cefalização veio cedo. E depois você tem os outros processos, né? A encefalização seria uma das primeiras coisas. Elliot Smith, em particular, acreditava que a primeira coisa foi o cérebro, né? Então a gente pode chamar isso aí de o cérebro antes de tudo, né? Então, um macaco, um símio, né? Dá origem a símios com cérebros grandes, e depois eles vão para o chão, e aí se tornam símios bípedes, e depois eles se tornam seres humanos. Então, tem a locomoção em primeiro lugar ou o cérebro em primeiro lugar. O que, que veio antes, né? Bom, o Crânio de Piltdown, em 1912, ele apoiou, né, as ideias vigentes entre os ingleses na época, né? Então, aqui a gente tem um molde do crânio de Piltdown, que eles chamaram de Anthropos, que foi encontrado na Inglaterra. E é uma incrustão feita com base na mandíbula, no dente canino e nos fragmentos de crânio, né? Sombreados escuros. E esse crânio foi imediatamente aceito como ancestral humano e apoiava a teoria que um macaco, né? Então olha a face dele, é um macaco. Evoluiu um cérebro grande e posteriormente ele desenvolve a bipedia e assim por diante. Então, esse crânio, o crânio Pilton, na verdade era um embuste. Ele foi fabricado de um crânio moderno e é motivo de orangotango, tá? Então, quem vendeu esse fóssil como sendo um fóssil verdadeiro? E os antropólogos ingleses da época, devido ao fato do fóssil bater com os preconceitos dele, as ideias preconcebidas que eles tinham de como a evolução humana ocorreu, eles aceitaram imediatamente. Então, é, é, os antropólogos britânicos tinham uma preferência pela hipótese de que o cérebro primeiro sofreu expansão
E aí, com essa expansão, eles descem para as árvores, começam a usar ferramentas, se tornam bípedes e assim por diante. Então, o cérebro, em primeiro lugar, brain first, fez com que o embuste fosse aceito imediatamente. Então, aqui você tem os vários cientistas da época, né? Então, olhando o crânio de Piltdown, né? Então, você tem Barlow, o Elliot Smith, a gente já viu ele, né? Charles Dawson e Arthur Smith Woodward. E depois a gente tem Underwood, Keith, que está examinando o crânio, Pycraft e Lancaster. O homem fóssil de Piltdown, descoberto em 1912 e exposto como um fraude só 40 anos depois, 41 anos depois, em 1953. Ele casava com os pontos de vista dos antropólogos britânicos sobre a origem dos homens e, portanto, foi aceito sem crítica como sendo genuíno, né? Então aqui você tem essa pintura que catou todo mundo sendo enganados por um embuste. Então, gente, o que a gente tem? Né? Um embuste do Pilton é muito interessante. Os criacionistas dizem que isso aí mostra que, como era uma mentira, todos os fósseis são mentira, né? Mas a gente tem que lembrar que quem descobriu que o crânio de Pilton era um embuste não foram os criacionistas, foram os cientistas. Os cientistas aceitaram o crânio como sendo verdadeiro e foram estudar ele. E novos fósseis humanos foram descobertos. E os novos fósseis humanos contavam uma história diferente. Aí começou a ter dúvidas: será que esse crânio de Pilton é realmente o crânio de Pilton? E assim que a gente teve meios de datar atomicamente os ossos e identificar eles quimicamente através da análise do colágeno, eles fizeram isso. Em 1953, eles descobriram que a mandíbula inferior de orangotango e a calota do crânio superior era humano. Na verdade, eventualmente, eles identificaram como tendo um crânio feminino, né? É, então, e é recente, os dois são recentes, né? Ou seja, o crânio de Piltdown era um embuste, mas quem descobriu isso foram os cientistas, não foram os criacionistas. Por quê? Porque os cientistas, eles testam as hipóteses. Então, eles falam, talvez isso seja assim, eles ficam testando até falsificar a hipótese. Então, por isso que uma teoria científica ela é extremamente sólida, porque ela foi testada muitas vezes, né? Bom, aqui a gente tem, sim, um relacionamento de homens e os grandes macacos é próximo. A perda da cauda que o chimpanzé, o gorila e o homem têm, e o orangotango e o gibão, isso aí é uma característica derivada compartilhada que denota um parentesco recente. O ancestral perdeu e todos eles são próximos. Agora, se for uma evolução convergente e o relacionamento não é próximo, então a perda da cauda ocorreu de uma forma independente. Assim como nos macacos cercopithecidae da Ásia, você tem o babuíno com cauda e o mandril que perdeu a cauda. O macaco da Celebes também perdeu a cauda, né? Então, eles são macacos Cercopithecidae e Cercopithecine, da família do babuíno, né? E eles perderam a cauda. Então, podia ser uma coisa que aconteceu de uma forma independente. Bom, aqui a gente tem um ser humano, australopithecus, ramapithecus, dryopithecus, gorila, chimpanzé e orangotango. Essa era a teoria vigente na década de 60. Então, mesmo na década de 60, defendido por David Philbin, que foi orientador da Missa Landau, tá? Na Universidade de Yale, né? Então, a diferença do Keith dessa turma, né, pro David Philby, né, de que o Ramapithecus tem 20 milhões de anos. Então ele propôs que a separação é 20 milhões de anos. Ou seja, é uma coisa mais recente do que o Keith e os outros que supunham que tinha sido no final do Eoceno, começo do Oligoceno, essa separação, né? Então, 20 milhões de anos atrás já começa a ser no final do Oligoceno, né? Bom, hoje, aqui são os dados moleculares, né? Os dados moleculares sugerem que o homem é muito próximo do chimpanzé e do bonobo, né? E que isso aí tem entre 4 a 6 milhões de anos que ocorreu a separação.
A separação do homem com os chimpanzés com os gorilas é entre 6 a 8 milhões de anos. E a separação dos macacos africanos dos asiáticos, tipo orangotango, é de 12 a 16 milhões de anos. Como o Homo pithecus é de 20 milhões de anos, ele não é um ancestral nosso. Então, dados moleculares falsificaram as hipóteses, né? Isso aí é super importante, porque se o chimpanzé e o homem são próximos, então muitos dos sentimentos que nós, os chimpanzés, compartilham, né? Se nós somos o terceiro chimpanzé, talvez, ó, por exemplo, altruísmo, né? Então, os chimpanzés são capazes de colaborar e cuidar uns dos outros, e andar de mãozinha dada, e assim por diante, né? E o ser humano também. Então, talvez o ancestral comum entre os dois também tinha esse comportamento. Então, se a gente estuda os comportamentos que são comuns ao homem e ao chimpanzé, a gente vai encontrar coisas que são comuns porque estavam presentes no nosso ancestral. E a gente começa a descobrir coisas que têm a ver com a evolução humana, porque estava presente, tá presente o chimpanzé no homem, tá, provavelmente estava presente no ancestral, tá? Então, veja, um, na época do Darwin, escreveu o livro dele em 1872, né? A Ascensão do Homem, né? E de 1890 a 1900, a gente tinha a ideia que o chimpanzé, o gorila e o homem estavam próximos e o orangotango era mais distante. Aí, de 1920 a 1960, a gente tem a ideia de que o homem é uma linhagem e os grandes macacos são outra linhagem e que eles são bem separados. E hoje em dia, de 1960, hoje em dia, a gente voltou para a ideia do Darwin. Então, gente, na dúvida, siga o Darwin, né? Porque o Darwin acerta o gol de 100 anos atrás, né? Então, o que ele escreveu em 1859, né, com a origem das espécies, muitas vezes a gente só vai entender 150 anos depois, né? Então, Darwin era muito bom, né? Bom, então, veja, ter esterilidade, bipidia, encefalização e civilização, essa sequência de coisas, para a gente, ó, bipidia. Então, a gente tem de um lado o ser humano, né, com a capacidade de ficar de pé com facilidade. Depois a gente tem um quadril do grande símbolo de chimpanzé, né? E ele está adaptado para andar de quatro no chão, né? Lodopedia, né? Andar sobre os nós dos pés, né? Dos dedos, né? Da mão, né? E subir em árvores, né? E fazer braqueação, né? Então, um quadril é bem diferente, porque a locomoção é diferente, né? Agora, Darwin e seus contemporâneos, eles acreditavam que a evolução dos hominídeos é a mesma coisa que a humanização. E hoje em dia, atualmente, a gente separa as coisas, porque a evolução dos hominídeos é uma coisa e a humanização é outra. Então, algumas coisas devem ter acontecido cedo na linhagem humana, né? E você tinha macacos bípedes, por exemplo, mas que eram macacos, pelo menos intelectualmente, né? E hoje em dia, e a humanização ocorreu em macacos bípedes, bem posterior, tá? Bom, o crânio de Piltdown a gente já falou que é um embuste. Quando a gente olha, os fósseis começaram a ser encontrados a partir de 1920, né, do Australopithecus, o Erectus ainda mais antigo, 1898, né, mas a gente começou a encontrar mais fósseis a partir de 1920, o Homem de Pequim, assim por diante, né, e depois o Homem Moderno, a gente vê que o Australopithecus era bípede, o Homo erectus é bípede, o Homem Moderno é bípede. A encefalização ocorreu com o Erectus, o Australopithecus tem um cérebro de macaco, só que ele é bípede, ou seja, bipedia veio antes da encefalização. E a encefalização veio antes da civilização, propriamente. Né? Então, a sequência do Darwin foi. A gente escolheu entre falsificar o Piltdown usando a ciência, usando fósseis. E, eventualmente, usando técnicas de, pô, por que o Piltdown só tem um? E Australopithecus, Homo erectus e outros ancestrais humanos tem um monte. E a gente vai descobrindo novos. E o Piltdown só tinha um. Por que o Piltdown é tão diferente dos outros? Quando a gente teve meio de testar a idade do fóssil e a identidade do fóssil, a gente testou e descobriu que não era um embuste. Então, na verdade, a história do Piltdown não é uma história do triunfo do criacionismo contra a ciência, e sim um triunfo da ciência contra noções erradas. O criacionismo não faz porra nenhuma. Né? Agora, uma coisa que é interessante é de que, sabe a ideia lá da escada, a grande escada da vida? A gente acreditava nisso um pouquinho, né? Então,
Homo pithecus deu origem aos Australopithecus, que deu origem ao Homo habilis, deu origem ao Homo erectus e ao Homo sapiens. Isso que a partir do momento que a gente descobriu que os Australopithecus africanos era seguido pelos Australopithecus robustos e o Homo habilis. E eles coexistiram. Então, em 1950, 70, a gente começou a ter uma ideia de que talvez mais de um ancestral hominíneo coexistiu. Os Australopithecus robustos, eles existem entre 2,5 a 1,5 milhões de anos. Eles coexistem durante esse período com Homo habilis e Homo erectus. Então, né, teve mais de um ancestral humano coexistindo. E essa visão unilineal progressiva, né, que era encontrada por vários autores, por exemplo, Manrovier, Kunigan, Schauber, Haeckel, né? Toda evolução é uma tendência progressiva. Forças ortogenéticas obrigam os macacos a chegar ao homem moderno. Não tem geografia ou ponto de origem. Coisas principais são se tem passos intermediários em um macaco, né, por exemplo, detalhes assim por diante, e os elos perdidos, achar o elo perdido na grande cadeia dos seres vivos, né? Elas juntos fazem uma cadeia, né, uma corrente. E como que a gente vai organizar esses elos, né? Então, cada fóssil encontrado, eles tem que colocar nesse contínuo, né? Então, a diversidade humana era chegada como numa escada, você tem os vários degraus, né? Então, você tem um contínuo progressivo e onde que vai esse fóssil, né? Bom, daí, em 1900, 1950, ou seja, a época de Keith, Burg, Brill, Kuhn, você tem muitos fósseis, mas eles são empurrados para fora, porque eles acham de que você tem uma linhagem principal, que para eles seria os macacos, o Piltdown e o homem moderno. A evolução foi na Inglaterra. E todos os outros, inclusive as raças humanas, são empurradas para essas. Então, você tem uma árvore tipológica, né? Tipos bem diferentes existem, né? Você tem ramos laterais, que vão fadados à extinção, e uma linha principal, que essa aí vai dar origem ao futuro. Uma falta de continuidade e uma ênfase em evolução em paralelo, para explicar por que as características são compartilhadas por fósseis que eles acham que vão se extinguir. Eles ficavam perguntando que fósseis são na linhagem principal. E para a maioria dos ingleses achavam que Piltdown, como era inglês, estava na linhagem principal. A Universidade Humana Moderna fazia parte dessa árvore de variação hominídea, e a maioria das raças estava fadada à extinção, e só uma delas, né, os europeus, iriam para o futuro brilhante. Provavelmente a Alemanha nazista, né? A origem do homem moderno é localizada com um fóssil particular. Essa ideia, de 1940 para 1990, foi para o saco, né? Principalmente porque a gente começou a entender genética evolutiva, a gente começou a entender genética de populações, e as ideias, né, do Weidenreich, do Mayer, do Brace, do Wolpoff, do Form, basicamente eles perceberam de que, né, as populações elas trocam genes. Então, no fundo, o desenvolvimento da síntese moderna levou ao reconhecimento de que existe variação dentro de populações de uma espécie, e que as populações podem ser transformadas gradualmente através de seleção natural. Então, o fluxo gênico de seleção natural faz com que várias populações evoluam em conjunto, né? E a despeito de variação geográfica. E ênfase passou a ser colocado na variação contínua, no fluxo gênico, na adaptação progressiva, né? A, a mudança, né? E a diversidade humana moderna faz parte do espectro de variação geográfica e temporal, né? Esse modelo gradualmente se transformou num modelo multirregional, que a gente vai discutir, porque é muito importante, né? E que tenta compreender a variação espaço-temporal, os padrões espaço-temporais dentro de um modelo, né, de genética de populações, genética evolutiva moderna. Existe um ponto de origem e fluxo gênico é o principal mecanismo da mudança evolutiva, né? Então, toda a variação racial encontrada hoje em dia é insignificante, porque o que é importante é os genes, o fluxo gênico que mantém, né, todas as populações evoluindo em conjunto.
Então, se um gene muito bom surge na África ou na China, ou o que seja, ele vai pular de população em população e vai aumentar de frequência em todas as populações. Só que cada população é localmente adaptada. Então, por exemplo, outras coisas não mudam, né? Porque é vantajoso o esquimó ter olhos puxadinhos para proteger do brilho da neve, né? Uma pele bem clara para poder fazer vitamina D no inverno, né? Ou no sol das latitudes altas. Enquanto que uma pele escura protege do sol tropical, né? Então, certas características são mantidas através da seleção natural e outras características, por exemplo, um gene que aumenta a inteligência, permite fazer ferramentas melhor, se propaga por todas as populações através do fluxo gênico, né? Bom, de 1980 para hoje em dia, a gente começa a pensar de uma forma filogenética. E aí, a gente começa a estudar a variação geográfica e os mecanismos de especiação e o papel do isolamento na evolução. E isso aí fez com que a gente começasse a ter uma ideia da evolução humana que tinha mais, taxonomicamente mais diversa, né? Então, em ênfase começa a ser é, é, colocada em eventos como fragmentação da distribuição e gargalos genéticos, que podem ter influência nos processos evolutivos. E a gente também tem um interesse em extinção, substituição e dispersão, né? É resultante desse interesse sobre os mecanismos de dispersação. Esse modelo começou a usar mais genética, principalmente o DNA mitocondrial e depois o DNA genômico e finalmente o genoma inteiro, né? E a gente começou a ter uma ideia mais precisa da cronologia. A diversidade humana moderna é insignificante, baseado em dados moleculares. E é importante você entender coisas recentes, né? A origem do homem é localizada num ponto no espaço e no tempo, África, no final do Pleistoceno, né? Então, claro que dados moleculares e o pensamento sistemático genético fez com que a gente reconheça que tem várias espécies, né? E olha, veja, então, no tempo, a origem dos hominíneos ocorre entre 6 a 4,5 milhões de anos, é a origem dos hominíneos, né? Então, entre 5 e 7 milhões de anos atrás, né? A diversificação dos bípedes africanos, dos hominíneos bípedes africanos, ocorre entre 4,4 milhões de anos atrás e 2 milhões de anos atrás. A evolução dos australopithecus robustos, né, com dentes grandes, então a especialização megadôntica, ocorre entre 2,5 e 1 milhão de anos atrás. Né? A origem de dispersão do gênero Homo ocorre entre 2,5, né, e 2 a 1 milhão de anos atrás. Né? A evolução de cérebros maiores, encefalização, ocorre entre 1 milhão de anos atrás e até recentemente. A origem da dispersão dos seres humanos modernos ocorre nos últimos 200 mil anos. Então, isso aí são as janelas de tempo dos eventos, né? Então, essa ideia de evolução como progresso, uma cadeia estática, e bíblica, né? Que Ramapithecus gera, desculpe, Procons africanos gera Ramapithecus, que gera Australopithecus, isso aí foi pro saco, né? Então, essa visão que frequentemente vira piada, né? Que a gente tem um homem evoluindo e depois vira um gorducho que bebe porções gigantes de McDonald's e Coca-Cola, isso, aquilo, né? Um, essa aí tá errada, porque na verdade a gente tem uma árvore filogenética complexa, né? Então, o número de táxons que a gente passou a reconhecer, Adipithecus ramidos, Adipithecus cadaba, Australopithecus anamensis, Australopithecus barrel-ghazali, Australopithecus afarensis, africanos, etiópicos, garre, bosei, robustos, né? Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo antecessor, Homo eimei, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. Todos esses aí, na verdade, essa complexidade filogenética, ela, né, ela é fruto, né, do primeiro uma apreciação anatômica melhor, né, a incorporação de conceitos da sistemática filogenética, claro, dados moleculares, né.
E veja, o número de táxons, né, era 3, né, na década de 40, né, seria o Australopithecus africanos, Homo erectus e Homo sapiens, né? Aí depois vai para 5, Homo Australopithecus africanos, Australopithecus robustus, Australopithecus afarensis, né, e a Lucy, né, e o Homo sapiens, né? Aí depois vai para 15, e depois vai para 20 na década entre 2000 e 2020, né? Ou seja, a quantidade de fósseis tem crescido conforme a gente acha mais fósseis e a gente interpreta eles de uma forma um, um, reconhecendo mais espécies potencialmente, né? Bom, então veja, quando você acha um fóssil, você faz duas coisas, né? Você descreve a morfologia, a relação com outros fósseis, né? E a função dessa morfologia, né? E você descreve o contexto, né? A data, o clima, paleoecologia, arqueologia, né? Aí depois você junta essas coisas, né? A época em que foi, o clima, a paleoecologia, que espécies ocorriam naquela época, arqueologia, se tinha ferramentas ou não tinha, a morfologia, os parentescos e a função desses dentes grandes são para quê? Para comer planta? Então aí você cria uma narrativa dos eventos e suas relações, tomando cuidado para não contar a história do mito do herói. Aí depois, você tem um padrão na evolução. Aí você tem um papel do meio ambiente, você tem um papel da adaptação do organismo para você ter explicação e processo. Tá? Então, é isso. A gente acha um fóssil, a gente interpreta ele com os nossos conhecimentos, a gente separa o que é especulação, o que é fato, e aí a gente usa para criar a nossa narrativa, tá? E aqui a gente terminou, então, essas duas teorias e eu vou fazer uma pausa. E depois a gente faz o próximo segmento, né? Então, deixa eu me despedir de vocês, né? É, deixa eu parar a gravação. Vou interromper a gravação. Então, tem mais aí para vocês. E acabamos essa parte. 2, né?